Boa noite, meus irmãos e irmãs. A palavra do Senhor nos diz, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, versículo 23. É tempo de nós adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Um grande desafio nessa pandemia, uma grande oportunidade, estar em família, para nós cultuarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Então esteja com a família, esteja unidos, faça do seu lar um templo, faça da sua vida uma adoração ao Senhor. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Louvamos porque é um tempo precioso, é uma oportunidade grandiosa de cultuarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que nada venha atrapalhar a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto ao Senhor. Tenha nas tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que nos preocupa. Tenha nas tuas mãos, Pai, todos os nossos pensamentos, toda a nossa atenção esteja voltada a Ti, para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra no mais profundo do nosso ser e transforme a nossa realidade, fazendo-nos cada vez mais parecidos com o Senhor. E seja ao Senhor toda a honra, glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, meus irmãos. Essa próxima música, ela fala sobre descanso, sobre uma confiança que às vezes a gente procura nas pessoas, a gente procura em resultados, a gente procura em emprego, garantias, mas chega uma hora que a gente percebe que, ou pelo menos deveria perceber, né, que a nossa alma, o nosso coração, eles buscam um descanso eterno. E a gente crê que esse descanso é só em Jesus Cristo, se você se entregar de todo o coração. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda,
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Meus irmãos, mais uma noite, mais uma oportunidade de partilharmos a palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra em Atos capítulo 8 e mantenha a palavra do Senhor aberta. Nós estaremos vendo e fazendo a leitura de alguns versículos durante a exposição da palavra. Nós vamos fazendo a leitura. Atos capítulo 8, abra a palavra, ligue a palavra. Coloque o celular aí em modo avião para que não te atrapalhe, esteja sintonizado no Senhor. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, que o Espírito Santo nos conduza pela palavra e nos dê entendimento e crescimento, poder para obedecer à voz do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, Senhor. O Senhor já recebeu o nosso louvor. O Senhor nos recebeu, ó Deus, na Tua presença. O Senhor fez da nossa vida e do nosso lar uma igreja do Senhor para adoração e também para testemunho aos vizinhos e às nações da presença do Senhor em nós. Por isso, fale conosco, Senhor, nos abençoe com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 8, e eu convido você a acompanhar um trecho do versículo 31 que diz assim: como poderei entender se alguém não me explicar? Como poderei entender se alguém não me explicar? Aqui transparece um coração angustiado, um coração desejoso, um coração se sentindo incompleto, um coração que busca uma explicação, mas não encontra nas suas próprias forças ou nos seus próprios métodos. Nós podemos olhar para essa fala e perceber um homem que, após gastar muito de sua energia, ele chegou ao entendimento que a sua resposta, ela vem de fora, não vem de si mesmo. É o mesmo sentimento, não sei se você já teve a oportunidade de montar um quebra-cabeças de 5.000 peças. Imagine você montando esse quebra-cabeça, uma expectativa muito grande, uma dedicação muito grande, e terminando esse quebra-cabeça, você descobre que faltou uma peça. Imagine, de 5.000 peças, uma peça. Por mais que você conseguiu montar 99,9999, mas uma peça faltou. Há um vazio, há um buraco no seu quebra-cabeça, e isso gera, cada vez que você olha para ele, gera uma angústia, gera uma decepção, gera o desejo de completá-lo. Mas aí nós descobrimos que não depende de nós.
Nós não podemos desenhar essa peça, nós não podemos confeccionar essa peça. A única pessoa que pode atender a nossa necessidade é o fabricante do quebra-cabeça. Aí há uma maneira, você escreve, eles enviam a peça faltante e aí você fica muito satisfeito completando o seu quebra-cabeça. Há um vazio no nosso coração que nada vai poder preencher. O único que pode preencher esse vazio é o dono da nossa vida, é o nosso fabricante, aliás, o nosso Criador. Aliás, Ele quer ser muito mais para nós do que um Criador, Ele quer ser Pai, aquele que nos gerou dos seus sonhos, nos gerou dos seus pensamentos, dos seus planos, da sua própria ação. Ele quer ser Pai, Ele quer ter um relacionamento. Então, esse desejo que surge nessa busca de conhecer o Criador, de buscar as respostas na palavra de Deus, surge de um coração atraído pela presença de Deus. E esse homem que diz: como poderei entender se alguém não me explicar? É um homem desejoso de conhecer mais a Deus. Acompanha comigo a leitura. Diz o texto que esse homem é um etíope, versículo 27. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Ele tem um grau muito alto, ele alcançou numa escala muito alta o sucesso. Ele é um alto oficial de Cândace, de um clã de reis, da rainha dos etíopes, o qual ele era superintendente de todo o seu tesouro. E o coração desse homem buscava adorar ao Senhor. E ele foi adorar em Jerusalém, aonde ele ouviu falar que era o lugar da adoração. Mas ele volta de Jerusalém ainda frustrado, ainda com esse vazio a ser preenchido, porque o texto nos mostra que na caminhada de volta de Jerusalém, ele ainda diz: como poderei entender se alguém não me explicar? Uma grande lição que nós aprendemos já nesse início é que nós precisamos uns dos outros para que nós possamos enxergar a palavra de Deus em ação por completo, o mover de Deus, conhecer a Deus, porque Deus resolveu se revelar através uns dos outros. E esse texto, ele traz um contraste muito interessante, porque aqui ele apresenta um homem vindo de Jerusalém, com toda a sua comitiva, um homem em que a descrição a respeito dele diz que ele era alto oficial da rainha dos etíopes, superintendente de todo o seu tesouro e que viera adorar em Jerusalém. Então ele era alguém que a posição sua era uma alta posição, era cercado de bens, era cercado de conforto, era cercado de pessoas ali a seu serviço, era alguém que alcançou um sucesso, era alguém que se destacava, mas continuava sendo alguém incompleto. E o contraste desse etíope, ele contrasta com Filipe. Olha que interessante, Filipe também estava em Jerusalém, mas no capítulo 8 de Atos, o versículo 4 diz: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. O versículo 3 diz que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Então havia uma grande perseguição. Perseguição àqueles que conheciam a palavra, aqueles que conheceram o verbo que se fez carne. Então eles são dispersos, o contraste de um alto oficial de Cândace contra um perseguido ou um espalhado pela perseguição, Filipe. E diz o texto, no versículo 5 do capítulo 8, que Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha que interessante olhar para essa situação e ver alguém movido pela palavra de Deus, alguém que cria na palavra de Deus, alguém que obedecia. Uma das características de Filipe, que deve ser a minha e a sua característica também, deve fazer parte da nossa vida, nós que conhecemos ao Senhor, é a obediência. Porque Jesus,
ele comissiona os seus discípulos e diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor diz que nós devemos ser suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o que Filipe faz é isso. Do mesmo modo em que ele é disperso, ele vai, e enquanto ele vai pregando, e o texto diz, versículo 5, que ele desce à cidade de Samaria anunciando a Cristo. E o que acontece com esse anúncio? Versículo 6 diz: as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Aí eu te pergunto, por que houve grande alegria nessa cidade? Muitas pessoas acham que a alegria havia pelos grandes sinais e milagres. Muitas pessoas acham que a alegria estava em ver espíritos imundos de muitos possessos saindo gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos sendo curados, mas não. O texto diz que a alegria vinha pela palavra, a palavra de Deus sendo pregado de uma forma obediente e íntegra, porque o versículo 6 diz que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe diziam. E esses sinais eram só confirmações do que a palavra falava a respeito. A palavra nos diz que o Senhor nos socorre em todas as nossas necessidades. Se aquilo que é necessário para a nossa vida, o Senhor vai nos socorrer certamente. O Senhor vai nos abençoar, isso é promessa do Senhor. E o contraste, então, ele continua, porque nós vemos um alto oficial contrastando aí com Filipe, um perseguido. Um pregador que sai enquanto ele vai pregando, e o alto oficial, enquanto ele volta ainda com um vazio dentro de si. Mas a obediência de Filipe não para por aqui, porque diz o texto, a palavra do Senhor, no versículo 26 de Atos 8, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este acha-se deserto. Ele se levantou e foi. Então, da mesma forma que nós vemos o contraste, nós vemos conceitos que se completam entre o que acontece com o eunuco e o que acontece com Filipe. Por exemplo, as circunstâncias não determinam o que vai acontecer conosco. As circunstâncias não são a palavra final de Deus a nosso respeito. Por quê? Porque o anjo do Senhor fala com Filipe. Lembra, Filipe, ele está vivendo um momento muito bom, muito especial na vida da igreja, na sua própria vida. Ele está pregando e multidões, presta bem atenção nessa palavra, multidões estão atendendo unânimes a palavra que Filipe está pregando. E o texto diz que Filipe prega, versículo 5, a Jesus Cristo. As pessoas estão sendo salvas, sendo transformadas, resgatadas através da vida de Filipe, mas Deus fala com Filipe a importância de conhecermos a palavra, conhecermos o Senhor da palavra, termos uma intimidade com Ele para reconhecer a sua voz. Jesus diz que Ele é o bom pastor, Ele conhece as suas ovelhas, mas as suas ovelhas conhecem e reconhecem a sua voz. Então Filipe é chamado pelo anjo do Senhor, o enviado do Senhor, aí, e diz o texto, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E olha o que é interessante, o que ele fala a Filipe. Este se acha deserto. Para nós não faz muito sentido sair do meio de algo extraordinário, vidas sendo entregues, se consagrando ao Senhor, se rendendo aos pés de Cristo, para você sair dali e ir para um lugar deserto. E a obediência, que é a marca, uma das marcas que tem de estar no nosso coração, a obediência de Filipe diz assim: e ele se levantou e foi. Porque Filipe cria
na palavra de Deus, cria no próprio Deus, conhecia o próprio Deus. Então não há uma dificuldade em obedecer, porque ele sabe que se Deus falou, ele continua no controle. E a obediência de Filipe não para por aí, mais uma vez, porque quando no versículo 29 diz: então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o, porque Filipe está num lugar deserto e aproxima-se então o etíope com a sua comitiva e o Espírito Santo. Veja, no versículo 26 diz um anjo do Senhor, mas no versículo 29 diz: então disse o Espírito Santo a Filipe. Isso significa que Filipe é levado a esse lugar deserto, mas ele não está sozinho. O Espírito Santo está com ele. E aí o Espírito Santo diz: aproxima-te desse carro e acompanha. E Filipe faz o que o Senhor mandou. Ele obedece. Diz o versículo 30, correndo Filipe, ouvindo ler o profeta Isaías, perguntou: compreendes o que vens lendo? A segunda marca no coração de quem conhece a Cristo, é servo do Senhor, é filho de Deus, é aquele que está atento a todas as coisas, aquele que está atento ao mover de Deus, aquele que reconhece o mover de Deus. Se o Espírito Santo mandou ele se aproximar ali da comitiva, é porque Deus está fazendo alguma coisa. Se o Espírito Santo do Senhor te levou a algum lugar, é porque ele já está fazendo alguma coisa. Ele não vai fazer, ele já está fazendo. Então nós precisamos estar atentos. Não podemos nos distrair com as coisas, não podemos nos distrair com a beleza da comitiva, não podemos distrair com a grandeza desse etíope. Nós devemos estar atentos ao que Deus está fazendo. E o que Ele está fazendo? Ele mostra que o coração desse etíope já está sendo atraído pela presença do próprio Deus. Então, o Filipe, no versículo 30, diz: compreendes o que vens lendo? Filipe já percebeu que ele está lendo o profeta Isaías. Então ele ouve do etíope: como poderei entender se alguém não me explicar? E o mover de Deus continua aqui, porque o versículo 31 diz: e convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. E aí então, diz assim o versículo 34, então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, 3 marcas que precisam estar no coração de quem serve, conhece e ama ao Senhor Jesus. A primeira é a obediência, como nós vimos. A segunda é a atenção, a percepção, estar atento ao que Deus já está fazendo. O entendimento de que as coisas não começam em nós, mas começam em Deus. E aí, através de nós, como instrumentos do Senhor, Ele continua a sua obra. Por isso que o etíope diz: como eu poderei entender se alguém não me explicar? Ele precisava de alguém. Era uma condicional, ele só vai entender se alguém explicar. E o Senhor levantou essa pessoa para explicar. Filipe precisava estar preparado para as oportunidades. Assim como eu e você, nós precisamos estar preparados. A palavra diz que nós temos que estar prontos a dar razão da nossa fé. Nós precisamos entender por que nós cremos no Senhor. Nós precisamos saber quem é esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Nós precisamos amar ao Senhor, conhecer a Tua Palavra, viver a Tua Palavra, amar a Palavra de Deus. E quando a Palavra do Senhor é exposta, o Espírito Santo se move em cada um de nós. E a Palavra do Senhor, então, é traduzida ao coração daquele que tem sede. Filipe, ele está preparado. Quando o eunuco pede para que ele explique o texto, Filipe, diz o versículo 30, então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura,
anunciou-lhes a Jesus. Qual o maior propósito da nossa vida? Qual é o maior assunto das nossas conversas? Qual é o centro dos nossos pensamentos? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a essência da vida, da nossa vida e da vida de todos à nossa volta. Então o texto diz no versículo 36, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? A eficiência da pregação da palavra leva o eunuco até os pés do Senhor Jesus, leva o eunuco até a essência do Evangelho, leva o eunuco até a renúncia do eu, o arrependimento e quebrantamento, a transformação e o convite a fazer parte do povo de Deus. O batismo, a porta para que ele possa fazer parte do povo de Deus, está diante dele, e o desejo no coração arde intensamente. Filipe estava preparado não só para pregar a palavra, mas para que pudesse acolher o eunuco no meio do povo de Deus, da maneira correta. O versículo 37 nos mostra que a necessidade de crer em Jesus foi atendida por esse coração sedento, quando a palavra do Senhor foi explicada da maneira e por alguém que estava preparado porque conhecia o próprio Deus. Então diz assim, e respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que anúncio maravilhoso de um coração que estava tão sedento, não sabia por quê, porque ele diz, o profeta está falando dele mesmo ou de outro, agora ele sabe que o profeta falava daquele que é suficiente para salvar toda a vida que estava perdida. Que coisa maravilhosa. E aí então diz que eles descem, versículo 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Olha o contraste mais uma vez. Filipe estava no meio de uma multidão, o mover de Deus agia no meio de uma multidão, e o Senhor tirou ele do meio de uma multidão para levar a um lugar deserto por causa de uma pessoa. Quanto que Deus ama cada pessoa, cada um de nós. O amor de Deus é extraordinário sobre cada um de nós. Mas o contraste tem um porquê. É necessário, porque ao mesmo tempo em que ele tira Filipe do meio da multidão para socorrer uma pessoa, ele mostra que através de Filipe uma multidão foi alcançada. E o que ele pode fazer através desse etíope? Quanta coisa ele pode fazer através desse homem? Quantas vidas ele pode salvar através desse homem, que agora conheceu Jesus Cristo? Cada um de nós, um missionário do Senhor, cada um de nós, um servo escolhido de Deus, chamado por Deus, capacitado por Deus, a atender o ID, pregar a palavra, viver a palavra, ser obediente, estar atento ao mover de Deus, estar preparado para anunciar o Deus que se move na nossa vida. Concluindo, diz o texto então que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O eunuco estava com o coração alegre, feliz, e o versículo 40 diz, mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Olha só que coisa maravilhosa. Filipe, saindo de Jerusalém, descendo a Gaza, chegando a Samaria, prega a palavra, sendo chamado pelo anjo de uma forma, vamos dizer assim, normal, né? Mandou ele ir, ele foi, agora ele some de uma forma extraordinária. Mas o fato é que Filipe obedece e por onde ele é levado, ele cumpre o papel dele de testemunhar do amor de Deus. Da maneira como Deus te chamar, o que Ele espera de você, de mim, é a obediência. O que Ele espera de nós e o que Ele produz no nosso coração é a atenção, a percepção do mover de Deus sobre todas as coisas. E Ele nos prepara para que, preparados, possamos compartilhar da palavra do Senhor. Quantas coisas o Senhor pode fazer por nós e através de nós. Esteja com seu coração voltado ao Senhor. E que assim Deus te abençoe nesse tempo de pandemia. As coisas não estão perdidas. Não estão perdidas porque você, eu,
nós estamos aqui. E se a igreja de Cristo Jesus está aqui, é porque o Senhor está aqui e tem um propósito para cada vida que se relaciona conosco. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos conforme a tua vontade. Que a obediência, que o discernimento, a atenção e que o preparo, a entrega e a disposição façam parte do nosso coração de tal maneira que o teu nome seja glorificado em nós, mas também através de nós, na vida de cada pessoa que o Senhor nos levar, e que seja o Senhor toda a honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? E agora, Igreja do Senhor Jesus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor eterno do Deus Pai, as benditas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus, repouse sobre o seu povo, reunido em cada lar como igreja, e semeado por toda essa terra, levando a sua luz, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.